Irmãos, chega. Irmãos, quando eu coloquei no meu coração da gente repartir esse estudo e essas mensagens sobre o tabernáculo, nesses 4 domingos, é assim, ele é uma mensagem, eu já preguei aqui na igreja 2 vezes, essa mensagem sobre o tabernáculo, já dei o estudo, tem estudo aí, tinha gravado, não sei se ainda tem, mas, irmãos, não é uma coisa técnica, não sei se você vai entender o que eu vou te falar, não é uma coisa técnica, eu entendo assim que Deus pode agir de uma forma poderosa, através da compreensão do que é o tabernáculo. Deus pode agir com cura, Deus pode agir com restauração, Deus pode agir com milagres. Você crê em milagres? Amém? Creia, Deus pode falar muito com você e vai falar com você. O estudo sobre o tabernáculo, a mensagem sobre o tabernáculo é baseada numa passagem bíblica que se encontra no livro de Êxodo. São vários capítulos que falam a respeito do tabernáculo. Logicamente que eu não vou ler tudo, porque é muito longo. Mas capítulo 25, eu vou ler aqui, verso 8. E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Êxodo 25, verso 8. E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. No Novo Testamento nós encontramos uma passagem falando que Jesus tabernaculou entre nós. O que é isso? Ele esteve entre nós. Antes de chegarmos aqui, é importante a gente falar algumas coisas, né? Hoje, quando você quer saber alguma coisa a respeito de Deus, de Jesus, o que é que você faz? O que é que você faz, meu irmão? Você liga a rádio, televisão, internet, e escuta alguém falar um monte de bobagem? O que é que você faz? Você tem a Bíblia Sagrada, não é? Vamos supor que você perdeu a sua Bíblia. Você esqueceu a sua Bíblia aí no Uber, numa condução. Você esqueceu a sua Bíblia. E você está indo para casa e fala, puxa, perdi a minha Bíblia. Dependendo do supermercado que você entrar, da banca de jornal que você passar, você vai até esse local e você vai encontrar um exemplar da Bíblia à venda. Mais luxuoso, mais simples. Se você tem aí um plano mais ou menos de internet, você pode chegar no seu aparelho celular e baixar várias versões da Bíblia. Você pode baixar a Bíblia em inglês, Bíblia versão atualizada, corrigida, fiel, versão em hebraico, sei lá, não é? Então você tem a escritura à sua disposição de 1001 formas, mas nem sempre foi assim. E lá no comecinho da revelação de Deus, Deus usou meios e métodos para falar com o homem. Deus não tinha a Bíblia, não existia um exemplar da Bíblia, não existia um celular que você podia consultar. Então Deus começou a usar a natureza, Deus começou a usar agentes da natureza, situações, circunstâncias, mas acima de tudo Deus começou a usar aquele que é a coroa da sua criação. Deus começou a usar o homem. Quando eu digo aqui homem, estou dizendo homem e mulher, no sentido geral, não é? Então Deus começa a usar pessoas, e através dessa comunhão com essas pessoas, então Deus vai passando os preceitos, as orientações, para que o homem compreenda quem é Deus, como obter a salvação em Deus, não é? E é um processo, irmãos. A gente às vezes abre a Bíblia e pensa que foi assim, Deus formou Adão e Eva, soprou a vida sobre eles, aí já
Adão e Eva coabitaram, começaram a nascer os filhos, e é uma coisa em cima da outra. Não, irmãos. Há muito tempo envolvido nisso aí. E tem muito tempo que as coisas vão acontecendo. A Bíblia ela é um livro objetivo. Então, quando Moisés é impelido por Deus para escrever o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, ele então, ele faz um resumo daquilo que ele sabia, ou ele ficou sabendo a respeito da Escritura, a respeito dos acontecimentos. Então ele vai ali, registra aquilo ali, para que o homem possa ter uma ideia de como as coisas começaram a acontecer. Caso contrário, a gente não saberia como o mundo veio a existir, como o homem foi formado à imagem e semelhança de Deus. Se não fosse uma ação direta de Deus, a gente não saberia como as coisas iriam funcionar, né? E nesse texto que nós lemos, Deus já começa aqui uma comunhão com Moisés. Vários acontecimentos já haviam ocupado espaço no tempo da história. E Deus agora, no trabalhar com Moisés, e no tempo em que o povo estava escravo lá no Egito e etc., o povo hebreu, então o povo hebreu clamava por liberdade para saírem, terem oportunidade e ocasião para adorarem ao Criador. E Deus então fala, olha, eu vou libertar vocês, eu vou tirar vocês da escravidão no Egito, eu vou levar vocês para um caminho de libertação, e o desejo de vocês vai acontecer, e eu quero que vocês façam um local, vocês construam um local para que eu possa habitar no meio de vocês. Um local simbólico, é lógico, é óbvio. Muita gente chama o templo, a igreja, de casa de Deus, não é verdade? Tem até uma igreja da nossa convenção que chama Casa de Deus, é o nome da igreja, uma igreja da Batista Nacional. Então, quando a gente fala casa de Deus, nós entendemos o quê? O templo, a igreja. E a gente fala assim, Deus habita na igreja. Só que a igreja, irmãos, não é o prédio. Vocês concordam comigo? A igreja não é o prédio. A igreja é constituída de pessoas, onde habita o Espírito Santo de Deus. Mas conforme eu falei, nem sempre foi assim. Houve um tempo em que havia uma forma didática, instrutiva, de Deus lidar com o povo, de Deus tratar com o povo. E aí entra então a figura do tabernáculo. Vou pedir para colocar aí o título aí para nós, primeiro slide, por favor. Essa mensagem, irmãos, ela será editada com toda essa montagenzinha que está sendo feita hoje. Então o tema é habitarei no meio deles. E é um ensaio bíblico sobre o tabernáculo. Então vamos enxergar essa figura bonita aí. Vocês estão vendo uma figura bonita aí, tá certo? O que é que vocês estão vendo aí? O que é que vocês conseguem enxergar aí? Uma cerca, um negocinho branco aí em volta, é uma cerca. Vocês estão vendo ali que na entrada, na ponta aqui, tem ali uns bichinhos, dá para ver, né? Os bichinhos ali, aqui tá bom, tá grandão. E tem ali uns bonequinhos ali, vocês estão vendo os bonequinhos? O crédito disso aí, depois no final, eu vou dar o crédito de onde eu peguei essas imagens. Então, o tabernáculo é toda essa construção aí. Ali na frente tem ali um fogo saindo. Vocês estão vendo aquele fogo saindo. O que é aquele fogo saindo? Era um dos componentes que envolvia o tabernáculo. Tá? Vocês estão vendo ali lenha de um lado, porque se tem fogo, tinha que ter a lenha para manter o fogo aceso. Um pouquinho lá para... Vocês estão vendo os homenzinhos ali, os bonequinhos ali, trabalhando ali dentro. Dentro daquela cerca branca. Lá na frente você vai ver que tem uma pia, uma espécie de bacia muito grande. Está lá na frente, perto já da cabana, da tenda. Aquela pia também tem uma funcionalidade dentro do sistema chamado tabernáculo.
E um pouquinho mais adiante nós temos a cabana propriamente dita. Barraca. Hoje o cara fala barraca de acampamento, né? Isso é uma espécie de barraca, cabana, tenda. Só que ela tinha medidas grandes. E ali tem uma fumaça branca saindo. Não é porque está pegando fogo, não. Porque lá dentro se queimava um incenso aromático, né? Puxa, mas por que os caras fizeram isso? Se você pegar Êxodo 25, 26, 27, 28, você vai ver que tudo isso aí é uma determinação de Deus. O cara não acordou de manhã e falou, vou fazer uma cerca muito grande, um quintal. O quintal aí se chama átrio, né? Vou fazer uma cerca muito grande, vou pegar a madeira de acácia, eu vou pegar cobre, prata, ouro. Eu vou fazer uma cabana, vou cobrir com pele de animal. Isso não foi assim, irmãos. Vem uma orientação de Deus. Deus dá uma orientação, não é? Ou seja, olha, você vai pegar esse tipo de material, você vai pegar esse tipo de pele de animal, você vai pegar tingidores de tal e tal e tal cor, você vai pegar metais, tais e tais metais, você vai pegar tais e tais medidas e você vai fazer um átrio, um quintal, e lá dentro do quintal você vai construir uma tenda, uma barraca, uma cabana, mas antes disso você vai construir um altar, antes disso você vai colocar uma pia. Deus falou tudo isso para o homem. Com qual objetivo? De habitar no meio deles. Deus quer habitar, Deus quer estar com o seu povo. Vocês lembram das palavras de Jesus, irmãos? Na última ceia, na primeira ceia, na última ceia judaica e na primeira celebração da ceia do Senhor, você lembra das palavras do Mestre Jesus Cristo? O que ele falou? Eu desejei muito estar com vocês neste momento, porque era um tempo final. Jesus deseja muito estar conosco sempre. Amém? Eu vejo aqui alguns casais aqui de jovens, não se desgruda, né? Depois que vai ficando meio velho. Mas por quê? Porque tem prazer em estar perto. Quer estar perto. Você quer sempre estar perto de pessoas que amam você. Não é verdade? Eu, nesse testemunho que eu contei aqui, eu falei um pouquinho, né? Eu falei, a gente podia fazer outras coisas, mas acho que a gente não ia conseguir. Por quê? Porque a gente gosta de falar da palavra de Deus. Eu, modéstia à parte, irmãos, eu fui um bom profissional naquilo que eu fiz sempre. Em qualquer área que eu trabalhei em muitas áreas. Eu fui um bom profissional, não fui um mau profissional, nem médio, fui um bom profissional. Mas sempre o que eu almejava era o quê? Um momento, um espaço, alguma situação que eu pudesse falar de Jesus para alguém. Estar num ministério nunca passou pela minha cabeça. Foi realmente uma armadilha de Deus me capturar, vamos dizer assim, me trazer para o ministério. Mas falar dele sempre foi o meu desejo. Esses dias aí, a gente estava conversando com pessoas, conversando que eu falo, vocês sabem, né? Tudo pelo celular. Conversando com pessoas da nossa época de juventude, lá na primeira igreja que eu frequentei, na segunda igreja que eu frequentei. E a gente estava falando como nós tínhamos prazer, alegria em estar nas coisas de Deus, na obra. Quase não ia para cinema, quase não ia para um teatro, quase não... futebol, durante muito tempo, deixei até de jogar. Por quê? Você não tinha mais tempo. O tempo que você tinha era envolvido com as coisas de Deus, com as coisas de Jesus, não é? Hoje lá se vão quase 62 anos de idade. E eu olho para trás e falo, eu vivi quase, 70% da minha vida, 60% da minha vida, para a obra de Deus. Quase que 100%, irmãos.
não é? Ah, mas você se arrepende disso? Irmãos, como é que eu posso me arrepender daquele que deu a vida por mim para a salvação? O que são 30, 40 anos em comparação com uma eternidade na presença de Jesus, o Salvador. Amém? Eu, antes de vir para cá, agora à tarde, estava em casa, eu recebi um telefonema, aí foi um telefonema mesmo, do pastor Altilino Batista, 91 para 92 anos. E ele me ligou lá, falou, ele me chama de Osmar, depois ele falou, opa, estou errado, é Omar, né? Aí ele brinca, perdoa um velho, tal, caduco, eu brinco com ele também. E aí ele falou, eu queria tirar uma dúvida com você, teológica, você que é mestre, não sei o que lá, brincando, né? E aí perguntou umas questões doutrinárias, nós conversamos, falamos ali uns 15 minutos. Aí eu falei para o pessoal em casa, falei, poxa, eu sou privilegiado, né? Um pastor de 91 anos, lúcido, liga para conversar um pouquinho comigo. Eu converso bastante com ele. Às vezes eu estou caminhando de manhã, mando uma mensagem, ele manda de volta, faço uma oração por ele, ele faz uma oração por mim. Eu falo, eu sou um cara privilegiado. Vivi tantos anos aí, junto com o pastor Enéas Tonini. Isso é um privilégio, irmãos. E agora tenho aí pastores que estão nessa idade, né, lúcidos ainda, falando da palavra de Deus, repartindo experiências da palavra de Deus. Então, meu irmão, não posso me arrepender de tudo aquilo que Deus deu para a minha vida. A minha vida é para louvar e glorificar o nome do Senhor Jesus. E esse estudo, irmãos, é a marca minha, é a minha marca. Como eu gosto de falar sobre o tabernáculo, como eu gosto dessa mensagem do tabernáculo. Por quê? Tudo isso que você está olhando aí bonito, essa maquete é muito bonita, eu vou colocar outras maquetes agora. Tudo isso é muito bonito, porque alguém conseguiu fazer o quê? E segundo as orientações que estão escritas na Bíblia, conseguiu fazer uma montagem, conseguiu fazer uma miniatura, não é? Um desenho, uma figura para nos mostrar. Pode colocar o slide 3? Isso, coloca tudo aí, né? Isso. Aí. Então ali, irmãos, é uma descrição do que está no capítulo 25 em diante. O tabernáculo. Aí eu faço umas considerações. A primeira delas é que é uma impressionante visão figurada ou figurativa do Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós temos figuras e nós temos tipos. Figuras e tipos, tipologia. Não é? Por exemplo, o tabernáculo é uma figura da obra de Jesus Cristo. O personagem José foi um tipo de Cristo. Pela vida que ele teve, foi vendido como Jesus foi entregue como Jesus foi, não é? Ficou preso, passou tribulações e depois Deus o exaltou. E nós olhamos para a vida de Jesus e vemos na vida de José como um tipo de Cristo. Também na vida de Moisés, que foi alguém que Deus usou para libertar, para tirar o povo da escravidão. Deus usou Jesus Cristo para tirar você da escravidão, da cegueira espiritual. Amém? Por isso nós estamos aqui hoje, não é? O segundo ponto, tudo que você vê lá na construção, tudo que você vê ali, naquela construção que nós começamos a mostrar no princípio, como eu falei, a tinta, a pele do animal, o tipo de perfume que ia ser queimado, tudo ali, as medidas, tudo aponta para Jesus Cristo. Tudo. Estava ontem falando lá no seminário, dando uma aula sobre salvação no Antigo Testamento. E eu falei, para nós é tranquilo, né? Porque nós sabemos que existiu um Cristo. Nós sabemos que existiu. O muçulmano reconhece a pessoa de Jesus Cristo. O budista reconhece a pessoa de Jesus Cristo. A maioria das religiões reconhece a pessoa de Jesus Cristo. Eles só não o reconhecem como Senhor, único e Salvador das suas vidas. É a diferença do cristianismo. O cristianismo reconhece Jesus, mas reconhece como o único Senhor e Salvador das suas vidas.
Você for conversar com um budista, não um budista, um cara que estuda, não é? Um cara que sabe o que é budismo, e você falar Jesus, ele vai falar, não, Jesus foi um Buda. O que é um Buda? Um iluminado. Não é? Se você falar com não indiano é da Índia, né? Mas um hindu, que é a religião predominante na Índia, ele vai dizer o quê? Não, Jesus, Mahatma, Jesus foi um iluminado, Jesus foi uma espécie de Messias. Então, irmãos, nós sabemos que Jesus existiu. Você estuda história secular, história comum, vai falar da pessoa de Jesus Cristo. Tanto é, eu não sei até quando, porque estão querendo tirar isso aí já tentaram uma vez. Aquela turminha vermelha já tentou tirar isso uma vez. Estão tentando de novo. Aquele negócio de A, C e D, C. Você sabe o que significa isso? Antes de Cristo e depois de Cristo. Estão querendo tirar isso, por quê? Porque Cristo remete a uma religião, e isso aí não tem nada a ver com religião, isso é história. Não estou inventando não, meu irmão. Você pesquisar, você vai ver. Essa turma perdeu as estribeiras. Eles estão com o cristianismo engasgado na garganta. Eles querem, o diabo não, porque eles vêm todo dia. Eles querem ver qualquer outra coisa, menos um cristão na frente. Deus nos livre. Que esse negócio volte para o Brasil novamente. Deus nos livre. Mas, se Deus permitir, paciência. Então, meus irmãos, para nós é fácil entender quem é o Cristo. Para nós é fácil. Por quê? Porque ele está na história. Ele faz parte da história. Vários de nós aqui que estudamos na escola, estudamos a pessoa de Cristo, a época de Cristo. Vários filhos de vocês estão estudando na escola a pessoa de Cristo, a época de Cristo, quem era Cristo, que religião, que se firmou depois da pessoa de Cristo. Agora vamos enxergar antes, lá para o povo hebreu, uma promessa, olha, vem para vocês o Messias, mas como ele vem? Como será a manifestação? Não, mas ele virá um Messias, virá um resgatador, um salvador. Uma promessa, irmãos. Uma promessa. É uma promessa. É a mesma coisa que o cara quando compra um prédio na planta. Vai ser assim, tal, tal e tal. É garantido que aquilo vai ser entregue para você? É garantido? Não, mas a empresa tem 100 anos de mercado. É garantido, irmãos? Não é nada. Amanhã aquele local ali pode ter um buraco embaixo e o pessoal fala, não pode construir aqui. Estão vendo isso aí no metrô, aí, vocês estão vendo aí. Um monte de lugar no metrô que está afundando. Por quê? Porque a empresa não fez uma boa sondagem. Às vezes até fez, mas não contava com algumas coisas, né? Então você não tem garantia de que aquilo vai acontecer. E a gente está vivendo essa época eleitoral, é engraçado, né? Não, eu vou dar 5 mil para cada um. Não, eu vou respeitar. Que nada, você olha a vida desses caras, irmãos. É um pior que o outro. Tem um que fala, não, eu vou amorzinho e tal. Você vê o cara batendo em gente que vai contra ele, dando tapa, xingando, falando que ia receber o ex-ministro, o ex-juiz e ministro Sérgio Moro a bala, né? Só se fosse bala de soft, né? Bala juquinha. Se ele chegar aqui no meu estado, vai ser recebido. Então, promessas, fazem promessas. Não, eu vou criar um imposto único e tal. Irmãos, tudo da boca para fora, porque não depende só deles. Depende de parlamento, depende de Senado, hoje em dia depende de Supremo Tribunal Federal e assim por diante. Então são promessas. E o hebreu estava lá e falava, olha, virá o Messias, vocês vão ter que entender que o Messias está vindo. Muito bem. Então eles estão baseados em promessas. Deus usando pessoas para fazer promessas. E tudo que nós temos ali na construção do tabernáculo apontava para a promessa do Senhor Jesus Cristo. Tudo. No Antigo Testamento nós costumamos dizer que as coisas que são realizadas por ordem divina apontam para aquelas que viriam no futuro. Por isso que a gente fala, né? Que são as sombras das coisas que viriam. Ou seja, nós estamos na sombra do Cristo que viria. Então,
O Antigo Testamento, eles estavam vivendo na promessa de que o Messias, um momento da história, ele iria se apresentar como o remidor de Israel, como o salvador do seu povo, etc. Nós estamos para cá. Jesus já veio, está aqui atrás, ó. Morreu, ressuscitou, e nós estamos aqui. Quando nós olhamos a história, ele já veio. Esses que estão aqui, estão olhando, esperando a promessa de Jesus. Por isso, irmãos, quando Cristo se manifestou em carne e tal, muitos passaram batido, por quê? Não era esse Cristo que eles queriam. Eles queriam que virar tudo de ponta cabeça. Não é? Vão colocar Israel no seu devido lugar como nação, etc, etc. Prender, matar. E de repente vem um homem pregando o quê? Amem a Deus acima de todas as coisas, é o teu próximo. Nisso se resume toda a lei. Não, mas a lei é olho por olho, dente por dente. Eu não aceito isso aí, não. Então, meu irmão, é interessante demais que tudo aponta para Jesus. Então, são as sombras das coisas que viriam. Por isso que a gente precisa entender que tudo dentro do tabernáculo apontava para Jesus. Algumas coisas interessantes. O povo peregrinou quantos anos no deserto? 40 anos. Nós temos aqui 4 personagens que envolvem toda essa situação até o povo hebreu sair. O Moisés, que era com quem Deus falava. O Arão, que era com quem Moisés falava, né? O faraó, que representa quem aqui? O inimigo, o opressor, aquele que persegue. E o povo. O povo. Olha que interessante. Moisés recebia de Deus e falava: Arão, vá lá e fale ao povo. O povo hebreu. E Faraó é aquele que faz a oposição. Então são 4 personagens. Para que o povo pudesse sair do Egito, Deus fez um processo para o povo aprender, o povo hebreu, e para o povo egípcio ver quem era Deus, e para Faraó ver com quem ele estava lidando. Ô Faraó, você sabe com quem você está lidando? Você sabe a quem você está fazendo oposição? Então qual foi o processo? 1, 2, 3, 10 pragas. Se você pegar 10 pragas versus os 10 personagens, dá 40. 40 anos de peregrinação, melhor dizendo. Se você voltar aquele desenhinho lá no começo e ver aquelas cerquinhas brancas, você vai ver que em cada pano branco que tinha ali para fazer a cerca, tem um negócio para sustentar, que nós chamamos de coluna. Quantas colunas tem ali ao todo? 40 colunas. Coincidência? Não, por quê? Porque Deus mandou fazer dessa forma. Para lembrar, que interessante, mas o que traz isso para mim? Traz Moisés, Arão, o povo e o opressor. Não é? Irmãos, o faraó continua aí hoje em dia. Você pensa que o faraó está dormindo? O faraó continua aí até o dia em que será aprisionado por toda a eternidade. O inimigo está aí, meus irmãos. O povo está aí peregrinando. A única diferença é que eu não preciso mais nem do Moisés e nem do Arão. Por quê? Porque agora eu vou direto para a sala do trono, que é a história do tabernáculo. Ou seja, eu não chego para alguém e falo: ó, bate na porta e vê se alguém pode abrir a porta para mim. Eu não preciso mais disso. Hoje eu chego, simplesmente, vou até a porta e abro a porta e entro. Por quê? Eu não tenho mais ninguém no meio do caminho. Eu não preciso mais do Arão e nem do Moisés. Por quê? Deus fala direto aqui comigo. Amém, irmãos? Vamos lá para o próximo. Essa figura, a próxima é o 4, é a figura mais bonita que eu vejo. É a que eu mais gosto, porque é a que mais se aproxima daquilo que eu entendo que era realmente o tabernáculo. Não é? Vocês estão vendo ali a cabana, da mesma forma, ali no meio, a fumacinha saindo da cabana.
E a cerquinha lá, a cerquinha, são colunas, um tecido, uma pele, e a entrada, está vendo a entrada ali? Quantas portinhas tem ali na entrada? Dá para você enxergar? Quantas? 1, 2, 3. 3 te lembra alguma coisa? Pai, Filho, Espírito Santo? Ah, mas é sem querer. Não, irmãos. Tudo ali existe para apontar o Messias. Oh, glória a Deus. Oh, coisa maravilhosa. Isso aqui, irmãos, isso aqui é uma joia preciosa. Pegar esse estudo do tabernáculo aí, você não desgruda de Deus. Você não desgruda de Jesus. Você fala, Jesus, você é maravilhoso, você é o Senhor da minha vida. Porque é tremendo isso aí, irmãos. Você vê tudo isso aí e fala, puxa, olha que ensino, que ilustração, como o Senhor está orientando o seu povo para servir, não é? Está ali também olha lá, o altar, é o primeiro, entrando na porta ali, o primeiro que você vê é o altar, e um pouquinho mais adiante você vê a pia. Cada um desses elementos tem a sua explicação. Eu preciso ficar de olho no relógio, senão me empolgo aqui. Então vamos lá, vamos colocar aí o slide 5. Pode colocar completo. Ele está em forma de estudo, né? Então pode colocar completo. As dependências. Ó, aí já é uma outra maquetezinha, você pode ver, né? Mais ali, vamos dizer assim, diminuída. Então o que nós temos lá? O átrio, o quintal, tem o de fora. O que está fora das colunas e da cerquinha. Ah, mas tem algum significado? Tem. Porque quem entrava pelo quintal, adentro, eram somente os sacerdotes. O povo que vinha trazer oferta, parava onde? Na porta. Opa, daqui para frente é o sacerdote. Quem era o sacerdote? Era o que recebia a oferta e levava até diante de Deus. Sabe quem é o sacerdote hoje? Eu estou vendo um monte de sacerdote aqui. Hoje foi o que eu falei, nós vamos direto diante do Senhor, aleluia. Ele já recebeu a tua oferta. Ele foi oferta por você, no seu lugar. Amém? Então, ali tem o quintal externo e o quintal interno. É onde está o altar, a pia e a cabana lá, a tenda propriamente dita. O altar dos sacrifícios, a pia de bronze, a cortina de acesso ao interior da tenda, né? Tem um significado, essa cortina. As pilastras, né? As colunas de sustentação da cerca externa. As peles que serviam de teto, que cobriam a tenda. A primeira sala, dentro da cabana, que chamava Lugar Santo, e a segunda sala, que chamava Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar. Tudo isso com significado. Pode colocar a figurinha 6, por favor. Olha que bacana esse aí. Essa figura eu tirei da Bíblia Illumina, se não me engano. Não é? Olha ali que legal. O cara que fez essa maquetezinha, ele puxou um pouco as cortinas da entrada. Você está vendo ali? E aquelas cortinas têm umas cores, vocês estão percebendo? O cara que fez lá, vou pintar, vou tingir essa. Foi assim? Não. Deus falou, olha, a cor que você vai usar lá na porta de entrada é essa, porque essa cor tem um significado, tem um sentido. E esse cara aí que fez essa maquete, ele fez bacana, porque olha o altar, ele fez com umas rampas, né? Porque o sacerdote tinha que subir e colocar a oferta lá em cima. Então, provavelmente tinha mesmo alguma rampa. Lá na frente tem a pia, tá vendo? Pequenininha ali, entre o altar de sacrifício e a entrada da cabana. São maquetes, eu coloquei bastante aí, porque para a gente ter uma ideia, né? Pode pôr 7. Então, vamos falar um pouquinho dos materiais.
Capítulo 26, versículo 15, fala da madeira. Olha, vocês vão pegar uma madeira para que vocês possam começar a construir as colunas, o altar. Então vocês vão saindo pelo meio do caminho, e onde vocês verem madeira jogada, vocês vão pegando e vão trazendo lá para fazer o altar, para fazer a construção das coisas, dos utensílios do tabernáculo. Foi assim, irmãos? A gente é assim, né? Vamos fazer um culto aí, de qualquer jeito aí. Pega um pedaço de papel aí. Quando eu trabalhava com jovens, na época da evangelização, lá nem acho que nem dá mais, acho que nem tem mais lá, não sei, faz tempo que eu passo lá, mas nunca prestei atenção. Era na esquina da Avenida Ipiranga com a Praça da República, a gente fazia evangelização ali. E às vezes a gente orava antes de sair na igreja, orava quando nós chegávamos lá no lugar. E eu gostava de falar, olha, você vai dar um testemunho, você fala isso. Nós vamos cantar 3 cânticos, depois a gente faz um apelo, depois a gente ora, depois a gente faz um segundo culto. Eu gostava tudo bonitinho, irmãos, no papel. E tinha um pessoal que falava, não, vamos de qualquer jeito. Sabe qual era a desculpa que eles usavam? Não, vamos no Espírito, vamos botar no papel o Espírito. Eu falei, o Espírito Santo é de confusão? É de fazer de qualquer jeito? Olha quanta confusão, né, irmãos? Isso aí durante muito tempo. Ele quer papel, tal. Vamos no Espírito. Não é assim de qualquer jeito. Né? Então, a madeira, ela tinha que ser uma madeira especial. Uma madeira diferente. Por isso que mandaram buscar num lugar muito longe a madeira de acácia, que era uma espécie de árvore que existia lá. Por quê? Porque a madeira da acácia ela era resistente a temperaturas, era resistente a insetos. Você já foi comprar madeira? Alguém conhece um pouquinho de madeira aqui? Você vai comprar madeira para fazer uma coluna, uma viga numa garagem sua? Você fala para o cara, não, pega um pedaço de pinos aí qualquer, pode estar meio bichado. Você faz isso? Se você fizer isso, vai cair na sua cabeça. Porque o primeiro cupim que olhar, fala, opa, é comida boa aí. E vai comer aquilo em 10 minutos, vai cair. Então você vai pegar a peroba, que é uma madeira forte, resistente. Né? Antigamente se usava muito a peroba para fazer telhado. Então o pessoal chegava a telhado até hoje, lá tal, intacto. Por quê? Madeira de peroba. Então você vê as ripinhas que seguram o telhado, tudo podre, caindo, cupim comeu, e a peroba lá. Por quê? Que é uma madeira que resiste. Então quando foi fazer as coisas dentro do tabernáculo, Deus orientou, peguem a madeira de acácia. Por quê? Porque ela não se corrompe. Porque ela não se contamina. E as coisas do Senhor são assim. Amém, meu irmão? As peles. Caiu o capítulo 25. Cabra ou cabrito, carneiro ou cordeiro, texugo. Por quê? Porque a cabra, por exemplo, era um animal que era oferecido pelo pecado. Era a cabra, o cabrito e principalmente a ovelha, o carneiro. Mas o carneiro sempre foi um animal que nem todo pobre possuía. Nem todo pobre tinha um carneiro. Porém, uma cabra, um cabrito, a maioria do povo mais pobre tinha lá um cabritinho. Então, na hora de oferecer, Deus abriu uma oportunidade. Irmãos, eu não sei, eu acho que eu estou velho já. 62 anos, eu lembro bem lá no meu bairro, mas eu lembro mesmo que muita gente tinha cabrito em casa. Você é dessa época ou não? Tinha cabritinho, né? A gente até ia lá olhar o cocô do cabritinho, da cabra, né? Parecia carocinho de azeitona. E a gente gostava daquilo lá e tinha uns malvados que até pegavam aquilo para jogar um no outro. Mas era comum, irmãos. Tinha gente que tinha um terreninho, tinha galinha, tinha lá umas galinhas e tal, e cabrito. Eu lembro que a gente ia brincar em campinho assim, tem uns cabritinhos lá, a gente ia lá, brincava com os cabritinhos, tinha uns que era bonzinho, cabra era meio, né, dava uns coices. Mas eu lembro disso, irmãos.
E aí quando a gente vai estudar lá, mais velho, vai estudar o tabernáculo, mas por quê? A cabra, o cabrito, porque Deus, Ele abre oportunidade para todos, irmãos, não é só doutor que vai para o céu, não, não é só teólogo que vai para o céu, não. Gente que mal sabe ler e escrever vai para o céu porque crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Tem alguma coisa para oferecer ao coração. Glória a Deus. Tinha o texugo. Vocês já viram o texugo? Coitado, o bicho é feio. Né? Por que o texugo? Porque era um animal que não tinha beleza exterior. O gambá ainda é bonito, mas o texugo é feio. Então, o Senhor falou, ó, é uma pele de texugo, porque era um animal também que se encontrava nas lagoas ali. E o cordeiro ou carneiro, por quê? Porque era o símbolo do cordeiro que viria a resgatar o povo. Né? A tinta que tingia a pele a lã e a pele do cordeiro, do carneirinho, era vermelha. Por que será, né? As cortinas, carmesim e linho fino retorcido, que eram tecidos que se destacavam pela pureza das fibras. Então, poxa, tecido com pureza e maciez. Por quê? Porque tudo tem que ser perfeito para que eu possa habitar no meio deles. Amém, meu irmão? São os detalhes. Por isso que a gente, cristão, eu falo por mim, irmãos, que eu sou ruim, vocês não me conhecem, né? Eu sou ruim. Mas a gente está num processo, sempre que eu dou aula para o pessoal que vai se batizar, eu falo para eles, nós estamos num processo que se chama santificação. Tem gente que é assim, ó, santificação. Sabe, dá um salto rápido e está buscando a Deus, se consagra. E tem gente que é assim, ó, passa um ano, são. Não importa, meu irmão. Importa que você esteja andando. Para Jesus não importa a velocidade. Importa que você esteja caminhando. E o processo todo é esse aí. Para que o Senhor possa habitar no nosso meio. Eu vou encerrar essa primeira parte, senão me empolgo, irmãos, o negócio vai ficar feio. Meia-noite vocês estão aqui ainda, não estou nem na metade. Mas como eu falei aqui, citei o pastor Enéas Tonini. Não sei quantos lembram aqui do pastor Enéas. Ele pregou aqui várias vezes, muita gente aqui conhece. Eu lembro uma vez, irmãos, comecinho, o pastor Enéas, eu convidei ele para pregar, nós estávamos na Avenida Guapira. E naquela época a gente ainda tinha aquele costume de botar a cadeira em cima, né? Aqui para ficar sentado, coisa mais desagradável, né? Ficar encarando o povo. Mas tinha aquele costume, a gente vai tirando aos poucos, costume que não é muito bom. Eu sentei do lado do pastor Enéas Tonini, e aí ele folheou um pouco a Bíblia dele, abriu assim para ajeitar um papel, eu já, naquela época, enxergava bem, né? E já enxerguei ali um escrito dele assim no comecinho da Bíblia, assim. Sempre, Senhor, eu estou sempre aprendendo. Naquela época ele já devia ter uns 80 anos. Se não estava nos 80, estava pertinho. Sempre aprendendo. E eu estava ainda chupando chupeta no ministério pastoral. Eu falei, olha, essa eu não posso esquecer nunca mais. Então, meu irmão, ninguém é dono de tudo, não. Ninguém é dono de todo conhecimento, não. A gente está sempre aprendendo. E o tabernáculo, irmãos, é um processo de aprendizado. Eu vou caminhando, eu vou aos poucos, eu vou entendendo um pouquinho daquilo que Deus tem para a minha vida. Mais um passinho e vamos caminhando. Amém? Vou parar por aqui, a semana que vem, com a graça de Jesus, nós continuamos. Parei aqui nos materiais da tenda. Amém, irmãos? Vamos orar para encerrar e vou reforçar 2 recados.
Domingo que vem é o segundo domingo de setembro. O que é que nós temos? Escola Bíblica Dominical. Aulão. Eu vou falar sobre a Igreja Batista Renovada, no geral, né? A água da vida. Às 9 horas o café, lá embaixo, nós teremos o café, lá embaixo, às 9 horas. E logo depois do café, umas 9h30, 15 para as 10, nós subimos para cá. Tá ok? É para trazer criança, porque vai ter aí espaço para criança. E aos poucos também nós vamos começar a trazer os garotos do projeto também, porque nós vamos começar a preparar um espaço para eles aí. Tá bom, irmão? Esse é o primeiro recado. E o segundo recado, irmãos, ele é a respeito da nossa assembleia. A nossa assembleia ordinária. Ou seja, nós temos uma assembleia por ano agora. Uma só. E a data é sempre no primeiro domingo de outubro. Tá? Esse primeiro domingo de outubro nós temos 2 probleminhas. Um que é domingo de eleições. E no sábado nós temos a nossa comemoração dos 30 anos. Então, eu estou aqui convocando a igreja, excepcionalmente, porque nós temos muitos irmãos aqui que serão mesários, tal, né? E não vão conseguir estar aqui às 17 horas para a assembleia. Então nós vamos marcar a assembleia para o segundo domingo de outubro, excepcionalmente. Tá ok? Como o segundo domingo nós temos a escola bíblica, nós temos 2 opções. Fazemos pela manhã, após a escola bíblica, ou à noite, um pouquinho antes do culto. A hora que você passar ali para me cumprimentar, você vai falar: pastor, acho melhor fazer de manhã. Pastor, acho melhor fazer à noite. Na medida que você passar e me falar, eu vou fazer a convocação oficial, tanto no nosso grupo de WhatsApp, como vai ficar fixado aí, em cima daquilo que você me sugestionar hoje aí. Tá bom? Temos essas 2 opções. Ou fazemos no final da escola bíblica, porque será o segundo domingo de outubro, ou fazemos um pouquinho antes do culto à noite. Amém? Fique em pé, vamos orar. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado. Eu falaria aqui 1000 vezes obrigado por essa palavra tão gostosa, Senhor Deus, em cima desse exemplo, dessa figura tão tremenda que é o tabernáculo, Senhor. Nós estamos apenas no comecinho. Tem tanta coisa para a gente falar, tanta simbologia bonita que aponta para o nosso Rei, para o nosso Salvador, aquele que é a razão da nossa vida. Obrigado, Jesus. Leva-nos em paz, Senhor Deus. Guarda-nos no teu poder, Senhor. Obrigado por esse tempo que pudemos passar aqui, te adorando, te louvando, te glorificando. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Jesus. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Jesus. Aquele que é poderoso para nos guardar dos tropeços e nos apresentar irrepreensíveis diante da sua glória, único Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Rei, o Deus Criador de todas as coisas, o Eterno, e o Espírito Santo de Deus, Consolador, Intercessor, a Trindade Santa, seja a honra, a glória, o poder, o louvor, a adoração, a soberania, as ações de graças, antes de todos os tempos, hoje e para todos sempre, e a igreja de Jesus diz: amém.